The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre uma das rainhas consortes mais breves da história de Portugal, Estefânia de Hohenzollern-Sigmaringen, mulher do rei Dom Pedro V, por pouco mais de um ano, de 18 de maio de 1858 a 17 de julho de 1859, dia em que morreu em consequência de uma difteria. Para conversarmos sobre a rainha Dona Estefânia, convidamos a jornalista e escritora Isabel Stewell, cujo último livro é precisamente sobre esta personagem, Estefânia, a Rainha Virgem, editado pela Planeta. Olá, Isabel, bem-vinda. Olá, Lourenço. Olá, Henrique. Muito obrigada pelo convite. E aqui estou. É um gosto tê-lo outra vez aqui no nosso programa. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Para não tirar tempo à conversa, apenas umas notas breves sobre Estefânia de Hohenzollern-Sigmaringen e o contexto que encontrou e viveu em Portugal. A futura mulher de Dom Pedro V nasceu em 1837 em Sigmaringen, sendo, portanto, da mesma idade do seu futuro marido. Era filha do príncipe Carlos António de Hohenzollern-Sigmaringen, chefe do ramo católico dos Hohenzollern, e de Josefina Frederica de Baden. O seu nome, Estefânia em português, ficou a dever-se à sua avó materna, Estefânia de Beauharnais, que foi grande-duquesa de Baden por casamento e era parente do primeiro marido de Josefina, a mulher de Napoleão Bonaparte. Apesar de jovem à época, Estefânia de Beauharnais foi uma figura proeminente na corte do Primeiro Império Francês. Por sua vez, a sua neta, Estefânia de Hohenzollern-Sigmaringen, teve uma educação típica de uma princesa alemã da época romântica, assente numa formação artística sólida, no seu caso, na pintura e no piano. A personalidade de Estefânia, que Isabel Stewell irá por certo retratar com mais detalhe e seguramente maior conhecimento de causa, era sensível mas austera, pouco dada a frivolidades. Estas características assentavam que nem uma luva na personalidade de Dom Pedro V. Rei desde os 16 anos, assumindo a plenitude dos seus poderes constitucionais aos 18 anos, depois de 2 anos de regência de seu pai, Dom Fernando II, Dom Pedro V era um homem melancólico, austero e exigente consigo e com os outros. Bem preparado, com capacidades intelectuais e grande capacidade de trabalho, Dom Pedro V foi, porém, um rei em permanente confronto com quase toda a classe política. Tal como sua mãe, Dona Maria II, teve uma interpretação literal dos seus poderes constitucionais, assumindo-se verdadeiramente como chefe do Executivo e interpretando o seu poder moderador como um poder interventivo e não apenas arbitral, o que, aliás, não destoava do espírito da Carta Constitucional. Dom Pedro V e Dona Estefânia casaram-se por procuração na Alemanha em abril de 1858 e presencialmente em Lisboa a 18 de maio de 1858. O casamento foi sobretudo arranjado, como então se dizia, pela Rainha Vitória do Reino Unido e por seu marido, o Príncipe Alberto de Saxe-Coburgo, primo de Fernando II de Portugal e, portanto, tio de Dom Pedro V, com quem tinha uma relação muito próxima. Já Dom Fernando II, com quem Dom Pedro V mantinha uma relação tensa, teria preferido o casamento com Carlota da Bélgica, filha de seu primo, o rei Alberto I da Bélgica, e futura mulher do arquiduque Maximiliano de Habsburgo, depois imperador do México, a quem também já dedicámos um episódio. Graças à correspondência intensa tanto de Dom Pedro V quanto de Dona Estefânia, no seu caso, sobretudo com sua mãe Josefina,
é possível ter uma ideia clara da relação deste casal régio e da vida de Dona Estefânia em Lisboa durante o curto tempo em que foi rainha de Portugal. Tal como Dom Pedro V, Dona Estefânia não apreciava particularmente Dom Fernando II, seu sogro. Adaptou-se com dificuldade a Lisboa, que achava árida e suja, preferindo Sintra e Mafra. Como rainha, Dona Estefânia dedicou-se sobretudo à caridade e beneficência. Por isso, foi chamada de Anjo da Caridade, ou Anjo na Terra, na expressão de Dom Pedro V, com quem, tudo leva a crer, teve uma relação angelical ou meramente platónica. Como referido no início deste introito, Dona Estefânia morreu em Lisboa a 17 de julho de 1859, pouco mais de um ano depois de se ter tornado rainha de Portugal e na sequência de uma difteria. Viúvo com 22 anos, Dom Pedro V não voltou a casar. Pouco mais de 2 anos depois, a 11 de novembro de 1861, Dom Pedro V morreu na sequência de uma febre tifoide, sucedendo-lhe seu irmão Dom Luís. 5 dias antes, tinha morrido o seu irmão Fernando, de apenas 15 anos, e um mês e meio depois morreria o seu irmão João, então com 19 anos. Para uma família real, poucas tragédias terão sido tão completas. E, depois deste breve introito, passava a palavra ao Henrique para iniciarmos a conversa com a Isabel sobre Dona Estefânia, também sobre esta época, e seu marido, Dom Pedro V. Um introito trágico, porque... Sim, ao sabor da época. Como se dizia daqueles westerns maus, isso ficava destes dois o morto, morreram todos. Não, a Dona Estefânia é uma princesa que foi quer dizer, para a época era uma espécie de Lady Di, não é? Porque ela era muito amada. Aliás, o marido também, o povo gostava imenso deles, e as altas patentes e a classe alta não gostavam. A Isabel põe o título do livro é Estefânia, a Rainha Virgem, e aqui a parte da Rainha Virgem, tu já falaste aí da relação angelical, praticamente platónica. Quer dizer, o Ricardo Jorge, o Ricardo Jorge que deu o nome ao Instituto Ricardo Jorge, o Dr. Ricardo Jorge, há um momento em que se dedica a estudar isto, em 1909, portanto já bastante depois da morte tanto de Dona Estefânia como depois de Dom Pedro, e há um artigo que se chama A Partenoplastia, ensaio de medicina ética sobre a revirginização, que sai, tem um título um bocado complexo, mas onde ele diz, sem margem para dúvidas, que como ela morreu de difteria, há umas falsas membranas que se espalham pela vulva, e à medida que eles vão examinando aquilo mesmo no corpo da Dona Estefânia, chegam à conclusão que o ímã está intacto. Isto quer dizer que ela era, de facto, virgem. Como a Isabel estudou o arquivo das cartas dela, não as poucas que existem em Portugal, mas as imensas que existem em Sigmaringen, que agora já tem mais um nome, é Bad Wittenberg, eu não sei dizer bem. Sim. Depois tu dizes alemão isso. Não digo, não. Então, dizemos qualquer coisa. Como ela estudou isto, tu encontraste alguma explicação para este facto que é um casal novo, com 20 e poucos anos, e que estão casados mais de um ano, Exatamente. E não têm, enfim... É muito fascinante, e o romance histórico permite criar hipóteses, não é? A história também coloca hipóteses. E o que realmente nós vamos percebendo é que as cartas de Dona Estefânia à mãe, e que estão publicadas em francês pelo Júlio Vilhena, nos vão dando indícios, por todas as maneiras, nos vão dando indícios de que, de facto, a relação não está a correr bem. Além disso, há frases, por exemplo, quando a mãe lhe diz para ela vir, que está à espera do grande momento para vir a Portugal. A Estefânia percebe logo, imediatamente, que chega a Portugal, que, embora escreva uma carta muito romântica de que olhou para os olhos de Pedro e que se amaram no mesmo instante, ela é uma mulher prática e percebe rapidamente que o marido é profundamente melancólico, profundamente
casmurro dentro da sua maneira de ser e que aquilo que ela acredita que vai conseguir mudar com amor e com atenção não é assim tão fácil de mudar. E, portanto, quando ela, por exemplo, diz, a mãe lhe diz, eu vou aí no grande momento, ela escreve a dizer, não, a mãe não pode esperar por esse momento. E em vários momentos da carta, ela vai explicando que é difícil e que Pedro é difícil e que Pedro é obsessivo, a quer sempre ao seu lado, mas simultaneamente a relação é muito angelical, como o Lourenço dizia, e o que acontece é que nós vamos percebendo que ela vai, de certa maneira, perdendo a paciência por um lado, trata Pedro muito como uma mãe, por exemplo, diz coisas muito engraçadas do estilo, o Pedro está doente e eu tive-lhe a ler contos de fadas a tarde toda, isto é extraordinário, conhecendo Dom Pedro, com a imagem que nós temos de Dom Pedro, de um workaholic completo, de um homem brilhante a termos académicos, etc. Mas ela diz, ele nunca teve infância, nunca ninguém lhe leu e portanto eu estou-lhe a ler os contos de fada do Bretano e dos irmãos Grimm e ele é como, ela diz, ele é como uma criança, entretém-se e distrai-se, nós conseguimos distraí-lo facilmente. Mas só voltando a esta questão da virgindade, de facto sabe-se hoje que há ímãs complacentes e portanto hoje em dia sabe-se que há mulheres que até ao momento do parto podem ter um ímã que não rompe. Eu consultei sexólogos, ginecologistas, etc. e todos me disseram que esta probabilidade de em 14 meses de uma relação entre dois jovens que era quase impossível que o ímã ficasse intacto. Depois, porquê que isto aconteceu assim? Uma das últimas cartas de Estefânia para a mãe, há um pequeno volte-face, em que ela pela primeira vez fala à mãe na promessa que Dom João construiu Mafra tinha feito de que só com uma promessa é que os Braganças tinham descendência. E ela até conta uma coisa curiosa, porque conta que a própria Dona Maria II, que eu acho que não se sabia, fez essa promessa em Mafra, mas como é que agora se faria a promessa? Porque isto era um país onde as ordens religiosas tinham sido expulsas, sim. O convento de Mafra suposto era feito por franciscanos que rezariam durante uma semana, havia a construção, portanto o objetivo, Dona Maria I prometeu a Basílica da Estrela, portanto havia aqui uma série de implicações. E ela escreve à mãe, animada ao fim destes 13 meses, escreve animada dizendo mãe, não leve isto como superstição, porque sendo eles católicos num país protestante e ela tendo tido uma educação religiosa muito diferente da religião da superstição, ela tem imenso medo que a mãe lhe vá dizer que é uma superstição. Por isso ela diz, mãe, isto não é uma superstição, é uma promessa feita pelos nossos antepassados. E há umas damas que se estão a encontrar, mas nós queremos que a mãe reze connosco. Mas simultaneamente, curiosamente, porque por um lado, se ela está a fazer esta promessa, dá a ideia de que é para ter um filho e não propriamente para consumar o casamento. Mas curiosamente, nessa mesma carta, ela escreve e simultaneamente eu estou a fazer com o Pedro um regime em que ele tem que fazer mais exercício, não o deixo estar sentado, mudar a alimentação. Ora, há um livro muito interessante sobre a história da impotência americano, e se nós formos ver é exatamente este o tratamento que começava inclusive a aparecer nas revistas do tempo. Para tratar a impotência é preciso uma vida saudável, é preciso mais exercício físico, etc. Portanto, ela contrabalança a mãe a dizer, sim, eu estou a tentar mudar a realidade,
mas simultaneamente preciso Mas isso da era intervenção. impotência, só para fechar este assunto, não vamos ficar a falar da virgindade do resto da coisa, mas era para a impotência propriamente dita ou era para ele, para ele produzir espermatozoides que fossem não, reprodutivos? A sensação que eu fiquei, e desse e de outros documentos, por exemplo, no arquivo de Sigmaringen encontrei uma carta da Imperatriz Dona Amélia, portanto, casada com Dom Pedro IV, Duquesa de Bragança, mas ela manteve sempre o título de Imperatriz, em que ela põe condições. Curiosamente, ela escreve à irmã dela, a rainha da Suécia, mas a carta aparece nos arquivos de Sigmaringen como tendo sido enviada para que a família de Sigmaringen, portanto a família de Estefânia, tomasse consciência do que era necessário. E nessa carta, que é anterior à vinda de Dona Estefânia, ela diz uma coisa muito curiosa, diz que esta mulher tem que ser enérgica, esta mulher tem que ser uma mulher que consiga vencer a melancolia e a falta de energia do seu neto, e ela tem que ser uma mulher, e este conselho é extraordinário, que deve urgentemente frequentar a corte de Baden ou a corte de Paris, onde as mulheres aprendem mais sobre os homens do que na corte da Prussiana. Ou seja, que ela teria que tomar a iniciativa. E que ela precisava de aprender. No fundo, não valia a pena mandarem uma rapariga que não soubesse muito desta. Porque aqui até neste campo mais psicológico do que histórico, por um lado há a própria relação de Dom Pedro V com a mãe, que era uma personagem bastante diferente de Dona Estefânia. Era uma mulher prática. Uma mulher prática, atlética até de certa forma, apesar depois do peso que foi ganhando. Sim. À medida que foi tendo filhos, um contraste muito grande com Dona Estefânia. Por outro lado, no caso de Dom Pedro V, dentro destas várias hipóteses, também não poderá haver eventualmente a impotência. Eu estou-me a lembrar do caso de Luís XVI, que durante muito tempo, com Maria Antonieta, esperaram muito tempo por um herdeiro. Luís XIV a mesma coisa. Luís XIV já é um filho e que tiveram que ter um cunhado que viesse explicar. A Maria Antoinette queixa-se à mãe e depois há um cunhado que vem fazer umas explicações. Não é caso único. Não é, porque eu acho que é interessante, desculpe interromper, mas o que eu acho que é interessante, e essa é a minha tese dentro do meu livro, é que neste momento da história há muito a ideia de que a energia de uma pessoa ou é canalizada para a libido ou é canalizada para o intelecto. Pois. E, portanto, Dom Pedro, nas suas cartas sucessivas ao Alberto, está constantemente a dizer: eu só sou ermita, eu canalizo toda a minha energia para o intelecto. O meu pai e o meu irmão Dom Luís canalizam para a líbido, têm mulheres e têm vida, e por isso meu irmão Luís é um incapaz e nunca vai ser capaz de aprender nem de governar, porque ele portanto, há uma ideia de energia limitada e, portanto, Dom Pedro, com o seu sentido de dever, canalizou e sublimou a sua, na minha interpretação, a sua libido, porque inclusive é comida. A mãe come imenso, não é? O problema da mãe é a obesidade e comer, Dona Maria II, e o que ele faz é que quase não come. Pois, ele quase que rejeita a carne, não é? É só espírito. Exatamente. Quase é que se torna uma cheta. E ele escreve, e nós temos essas cartas, ele escreve tanto ao Príncipe Alberto como depois a Leopoldo, a dizer: felizmente a Estefânia aceita sublimar as partes materiais do casamento à cumplicidade e à lealdade que nós temos. Mas há aqui um ponto que é importante, que na personalidade dele também é importante ressalvar, é que Dom Pedro V era profundamente consciencioso dos seus deveres como rei. Exatamente. E um dos deveres dos reis na altura era consumar o casamento. Procriar, era um dever. Portanto, mesmo que ele não tivesse, ele fosse, não tivesse qualquer interesse por sexo.
não é? Sim, exatamente. Mesmo que eventualmente ele fosse homossexual, que não Não sei, é, não parece que fosse. Nada. Houve casos de reis e de Não, que eram tanto e que que ele tiveram filhos. é um isolado e o Ele era um problema, asceta mesmo. ela escreve à mãe a dizer: eu sou a única mulher com quem Pedro fala. Num salão ele não fala Porque com mais ele nenhuma tinha um mulher. lado de grande soberba que não considerava praticamente ninguém. Havia muito É o poucas pessoas que ele madamismo. considerava. Ele considera as mulheres, ele está sempre a referir-se a elas como madamismo. Exceto a Rainha Vitória e a Vicky, filha princesa, que ele tem Ele despreza, tem um desprezo grande. desprezo. Mas tem um desprezo grande por quase toda a gente, porque também tem pelo Pois pai, pelos tem, irmãos. sim. Bem, Mas mas ele também considera é filho de uma de Dona Maria, que era quase um homem, e o Dom Fernando, que era um príncipe consorte. Esse sim era consorte. Sim, porque tinha alguma a frivolidade. Estefânia foi uma princesa com azar, mais de Sim, consorte foi com azar. sim. Mas ela morreu de doença, morreu novíssima, teve estes problemas todos. Mas o pai, o Dom Fernando, que ele aliás desprezava um bocado, como tu já disseste, era uma espécie de artista e de... Era, total. Por um lado, e por outro lado, também tinha uma libido, aliás, como o Dom Luís, toda a gente sabe, quando morreu, quando lhe chega a notícia da morte de Dom Pedro, chega-lhe a um cabaré onde ele estava em Paris, com um barco atracado no Havre, e ele volta e ele passa a vida a dizer: o Mano é que sabe. Eu não sei. O Mano é que sabia, o Mano é que sabia. O Mas Mano o era o filho Dom dele vai Pedro. repetir a mesma coisa, o Dom Afonso em relação ao Dom Carlos. Está bem, Vai mas dizer o mesmo. Dom Afonso nunca chega a rei, enquanto o Pois Dom não. Luís, Sim, Dom Luís é rei sim. e é bom rei, aliás. É um bom rei É um constitucional. bom rei constitucional, Eu mas acho que ele diz sempre: interpreta o bem Mano os é que seus sabia, mas é que o Mano, o Dom Pedro V, não só sabia, como se metia nos negócios da política. Em tudo. Ele nisso não foi um bom rei constitucional. Quer dizer, não era exatamente um rei constitucional. Mas ele não. bem dizia: venham cá vocês ser reis mais constitucionais. Mas é Pois. que ele tinha aquele tipo, mais uma vez entrando na parte psicológica, aquele tipo de pessoas que assumem por completo o fardo. E não delega em ninguém. Há outros na história Sim. que nós conhecemos, o pesado fardo da governação, e diz porque vocês não sabem o que isto é, e portanto numa soberba até aparentemente humilde, de É uma desprezar soberba tudo. humilde. Que é a falsa humildade. Não, É tipo Salazar, Lourenço, a que pessoa dizia: começa... se soubesses Os quanto ascetas são custa assim. mandar, preferias exatamente. toda a vida Mas, obedecer. mas é muito engraçado, pelo menos o que eu senti foi: eu comecei a ler as cartas de Dom Pedro para o Príncipe Alberto e a própria carta que o Dom Pedro escreve sobre ele próprio, com uma autoanálise, que uma pessoa lê aquilo e diz: como é que um homem neste tempo diz: eu sou um papagaio, eu fui educado, não tinha bico para me defender dos meus mestres, fizeram de mim um pedante, tudo aquilo que aliás a mãe dele já tinha dito, etc, etc. E parece que olha para aquilo e diz assim: meu Deus, que insight, que capacidade de autoanálise, como é que isto aparece em 1800 e não sei o quê. E depois percebemos que ele repete. É um Ou obsessivo. seja, não, Ele é um obsessivo ele também. tem uma narrativa, como hoje se diria, uma narrativa para si próprio que lhe dá um jeitão. E portanto ele vai repetindo, mas não tem que mudar. Autoconvencimento e convencimento para os outros. Exatamente. Mas isso é quase uma... São pessoas incapazes de ver em perspectiva, não é? Veem só... São muito egocentradas. Sim, completamente, tanto que ela a certa altura, mas o que eu acho, e a minha tese, e é isto, quem ler o livro vai perceber isso, a minha tese é que Dom Pedro há aquela ruptura com o pai, porque ele é um menino do pai até aos 15, 16 anos, desde os desenhos, etc. E depois há aquela ruptura com o pai, a adoração do Príncipe Alberto, que é o seu herói, a quem ele pede conselhos constantemente, e ruptura com o pai. E eu olhei para isto e dentro da minha visão, eu pensei: o que é que aconteceu? O que é que aconteceu aqui? E eu acho que nós temos que pensar que Dom Pedro tinha 13 anos, é este menino da mãe, super, ele continua a escrever, a dizer tudo o que faz na esperança que a mãe lá de cima o reconheça o que ele está a fazer, com uma admiração enorme pela mãe, e ele tem 13 anos quando a mãe tem o primeiro nado morto. E os médicos dizem: não há mais relações sexuais, isto acabou aqui, a senhora já tem 9 filhos, já chega, não se meta mais nisto. E, passado um tempo, ela está grávida outra vez. Há um nado morto segunda vez. Exato. E este segundo nado morto
ela corre um risco de vida. É preciso uma operação horrível em que partem o bebê aos bocados, etc., para a libertar e salvam-na in extremis, e o Kessler e todos os médicos que estão ali não conseguem, dizem, por favor, nem pode nem comer, tem que fazer dieta e, além disso, não pode ter mais filhos. E ela, passado um tempo, engravida outra vez. Agora, nós imaginamos um miúdo extremamente sensível, um príncipe extremamente sensível, a assistir sucessivamente a isto. E, portanto, para ele, o sexo e as relações sexuais levaram à morte da mãe. Objetivamente, ela morreu no 11º filho aos 34 anos. Sim, que na altura era imenso. Que na altura não era assim tanto, era um bocado, já. Sim, para o 11º já não era muito. Para o 11º eram todos sucessivos. Eram todos, pois. E ela, e eu acho que Dom Pedro... Isso marcou, pois, viu isso como uma coisa... A partir coisa... daí, e esta é a minha interpretação, ele está dividido, obviamente, que ele quer e escreve na carta ao Príncipe Alberto que esperemos que Deus nos dê um filho, etc. Mas, simultaneamente, eu acho que ele bloqueou e tem medo de matar Estefânia com uma gravidez. E achas que ele pode ter responsabilizado o pai por essa... Eu acho que ele responsabiliza o pai por isto e eu acho que, pelo menos embora no livro... a mãe seja mais responsável. Exatamente. Porque a Imperatriz... Porque afinal havia outra. Mas a Imperatriz Amélia diz ao Pedro, e escreve ao Pedro e diz-lhe: atenção que a tua mãe, quando disse que eu morro no meu posto, e quando a tua mãe tomou as decisões, não era uma pessoa por quem outra pessoa tomasse. A culpa não é do teu pai, é Dona da Maria tua II mãe. era muito voluntariosa. E Dona Maria II tem uns ciúmes loucos de Dom Fernando. Quando se fazem a construção do Palácio da Pena e os aposentos dela vão ficar num andar diferente dos aposentos de Dom Fernando, ela faz uma fita até estarem contíguos. Portanto, ela sabe que ela teme, e tem o pai que tem, não é? Ela teme que se deixar de ser a mulher, de ter como marido e mulher, ele vai ir para como foi. Como foi. E o pai critica a falta de capacidade de abstinência. Exatamente, e os comentários do pai. No fundo, eventualmente ele até poderá ver na mãe um ato de generosidade, ou seja, portanto, eu vou continuar sexualmente ativa e na minha vida para agradar ao marido, e ele não é capaz de e ele não se contém, mas ao contrário de mim, o Dom Luís também não se conteve nunca. Nada, o Dom Luís nesta fase tem a filha de um sapateiro dos Jerónimos, ele tinha pôs-lhe um andar e não sei o quê. Portanto, e ele foi encontrar, eu acho que neste, sinceramente, a sensação que eu fiquei depois de ler as cartas todas, em que ele está a tentar, coitado do Dom Pedro, que brilhar aos olhos do Príncipe Alberto, e o Príncipe Alberto devia ser o adulto na sala, inclusive o Príncipe Alberto logo ao princípio, quando Dom Fernando não quer este casamento, e basicamente porque foi proposto por Alberto, quem eles estão a chocar, o Príncipe Alberto diz assim: eu mando-te a fotografia, o retrato, mando-te o retrato de Estefânia, mas é melhor mostrares ao teu pai que ele é que é especialista em mulheres. E ela era muito bonita. Sim, e portanto, há estas constantes coisas em que ele, em vez de dizer resolve com o teu pai, ele diz assim, está a picar sempre. Na ironia. Na ironia. E depois quando o Dom Pedro diz, meu pai leu a carta que o tio me escreveu e ficou muito zangado. Todos nós ficaríamos, porque é basicamente a dizer, cuidado com os teus irmãos, casa-te depressa e tem filhos depressa, porque os teus irmãos podem tirar o trono. Compreende-se que o Dom Fernando não tenha gostado de ver o tio lá de Inglaterra a dar palpites sobre os irmãos. E portanto, ela Estefânia fica desesperada, porque o Pedro odeia o pai, amua todas as refeições, não fala. É o outro quando vai para Mafra, por exemplo, o Lourenço estava a ler de Mafra, ela não gosta de Mafra, diz que aquilo é seco, mal decorado, os pintores portugueses são horrorosos. Isso é quase inexplicável naqueles séculos XVIII e XVII. Tudo feio, é tudo feio, só que ele está lá feliz porque está sem o pai.
E ela diz, mãe, ele sem o pai é outra pessoa. Mas o pai nem era uma figura opressora. Nada. Pelo contrário, Nada. o pai gostava era de estar sossegado. Só que, obviamente, o que a Estefânia está sempre a dizer é, vamos morar, e o príncipe Alberto, e não sei o quê, vamos morar para outra casa e não vamos ficar todos na mesma casa. E há aqui um pormenor que Eles é estavam importante. todos nas necessidades já agora para as pessoas. Enquanto o príncipe Alberto era príncipe, o pai, apesar de depois foi regente e era rei, de facto, era rei. Portanto, Dom Pedro V tinha uma pessoa que lhe era igual. Obviamente que o rei reinante era Dom Pedro V, mas Dom Fernando tinha o estatuto de rei e tinha sobretudo uma coisa que é importante à época. Era o rei-pai. Era o chefe de família. Era o chefe de Era família. o chefe de família, o que aqui era muito importante, e nós não nos podemos esquecer que estamos a falar de uma família alemã. Eles, no fundo, eram alemães, não é? Aliás, Dom Pedro V casa-se com uma alemã. E O pai fala era alemã com fala ela. alemão, fala Sim. alemão, como é óbvio. Nunca lhe O chamou pai, Estefânia, chama-lhe Stephanie. Né? Pois eu aqui evitei, disse Sim, em português, exatamente porque o meu Stefan alemão Josefa está muito Frederica. enferrujado. Mas Seu nome completo. E Vilhelmina à também. partida, Dom Fernando, apesar de Dom Pedro V ser o rei, o chefe de família era Dom Fernando, que era o chefe daquela família toda, daqueles irmãos todos. Lourenço, e já daquela agora gente se me toda. permites uma coisa, era também porque tinha oportunidade, porque enquanto a Dona Maria foi viva, o chefe de família era a Dona Maria, não era ele. Mas atenção, Dona Maria II, muito voluntariosa e com aquela grande Sim, mas capacidade fazia física gala. e muito física, mas Ela respeitava em o Fernando. Em Sim. casa Sim. era uma Mas isso era como a senhora do Vitória, tempo, era como a Vitória e o completamente. Alberto, porque Sim. a Vitória, Tinha aqui uma diz entre adoração. nós, a época vitoriana, aquele grande Sim, puritanismo, mas aqui, enfim, para as pessoas perceberem, também a ideia é que a Vitória também era danada para a brincadeira, portanto não era propriamente uma... Não. uma Sim, mas cheta- tinha uma adoração por o Príncipe Tinha um- Alberto, como Dona Maria II tinha uma adoração Sim, por Dom mas era Fernando. intelectual, era uma parte muito intelectual. Mas tanto tinham um a como o parte outro. física, os Tinha uma dois, parte física, eram a bonitos Vitória também, e coisa, eram sim, homens, sim. eram Dona Maria homens, II, claramente, era Sim, uma Não. mulher física, não Sim. era? e não eles era eram, uma- eles eram homens, platónica. eram homens bem apessoados, tanto o Alberto como o Dom sim. Fernando. E eram intelectualmente superiores, mesmo Claro, dentro das claro, cortes claro. europeias, eles eram homens Como a Estefânia era superior. superior em relação à Claro. corte aqui, não é? E como Sim, a Estefânia. sim. Mas eram, ao mesmo tempo, aquelas mulheres que gostavam dele, portanto, também por esse aspecto físico e intelectual e tal, mas também gostavam de homens, mesmo, a sério. Quer dizer, Claro. não tinham um grande problema com isso. E, ao contrário, eu penso que a Dona Estefânia, o problema dela é que a Dona Estefânia se resignou sempre a este feitio do Teve que se do adaptar. Era tudo acomodou-se. muito cedo Pois e ela era estava muito muito miúda, sozinha. ela era muito miúda. Se nós olharmos para isto, ela queixa-se imenso e o secretário dela, e eu descobri muitas cartas do secretário que são muito interessantes, que vai dizendo ao pai de coisas, isto vai de mal para pior, o passageiro torna-se perpétuo, é preciso imenso cuidado nas cartas, porque Pois, obviamente claro. eram Vai-se lá abertas saber onde é e que vão parar. lidas. Claro. Mas e vai dando todos os indícios ao ponto dela dizer ao Crates, a certa altura ela diz ao secretário, vai lá dizer isto pessoalmente. Porque por carta é perigoso demais e por muito que lhe custasse ficar sozinha, mas ela está rodeada só de velhas, aliás, como o Dom Pedro, que escolheu todos os políticos que ele escolhe, eram políticos já da mãe dele. Mas Dom Pedro V escolhe aqueles políticos muito porque aqui É o Duque passando de por um Lolé, outro- é o Saldanha, Terceira. é o Mais o Terceira. terceira do que o Saldanha, Sim. porque o Saldanha era, Não, tinha ela um feitio... sim, mas quer dizer, mantém ela diz, só há homens de cabelos brancos aqui. Claro, porque E eram as grandes figuras E ela, do tempo do coitada, Imperador ela Dom Pedro. tem 4 damas, o que é considerado pelos família prussiana uma humilhação. 4 damas, todas elas uma viúva e as outras solteiras, todas com mais de 50 anos. Pois. Portanto, não há ali... Era geriátrico. Era Sim, geriátrico. para mais de 50 anos é impensável. Não havia ninguém Sim. que lhe pudesse dar uns palpites. Nenhum de nós. Pois, todos nós já passámos essa... Exatamente. Mas Não, mas tu ninguém... passaste há pouco tempo, não te Há misturas. 2 anos. só, há 2 anos. Solteiras. E solteiras. E Não- solteiras. Mas Dom Pedro V, que obviamente é aqui também o cerne deste problema que tem Dona Estefânia, era verdadeiramente uma figura muito difícil, porque tinha um feitio muito conflituoso.
É o problema que têm aquelas pessoas com excesso de criticismo. Perde a cabeça. Critica toda a gente de uma minúcia. Ele tem 2 ou 3 pessoas que ele respeita. O Conde Lavradio é uma delas. Há poucos mais que ele respeita. Ele detestava, por exemplo, o Fontes Pereira de Melo. Sim, Porquê? Porque o Fontes Pereira de Melo fazia-lhe frente. Exatamente. O que é que ele faz? Ele aposta muito no Duque de Lolé, que era o líder do Partido Histórico. Porque o Duque de Lolé, o chamado tio do rei, como se dizia, sonolento, era considerado o homem mais bonito e mais preguiçoso do seu tempo. Sim. E o próprio rei dizia que tinha um presidente do Ministério que era profundamente preguiçoso. Mas ele criou assim porque ele sabia que assim assumia a condição de chefe do Executivo, que de facto a Carta Constitucional previa. O rei é o chefe do Executivo. Só que houve reis que o interpretaram à letra, como em grande parte do tempo de Dona Maria II, sobretudo na década de 30 e na década de 40. Depois Dom Carlos a Passos vai também interpretá-lo à letra. Dom Luís, por exemplo, nunca se assumiu como chefe do Executivo. E daí ter sido um bom rei constitucional, porque com o espírito da Constituição, dentro da Constituição, teve uma interpretação. E curiosamente foram os anos de maior progresso no Portugal. Mas nós percebemos que o Dom Pedro, tendo com 16, 17, 18 viajado pela Europa, visto o progresso, sente isso aí nós empatizamos com a empatia de chegar cá e ter todos a discutir as Irmãs da Caridade, que eu não queria acreditar, que era um conflito religioso. Mas essa questão das Irmãs da Caridade mas são foi jornais português, daquilo. o Estandarte, sim, a Nação, sim. A Nação que era miguelista. Mas infelizmente isso mudou completamente em Portugal. Agora discutem-se assuntos sérios. Mas a questão das Irmãs da Caridade. Claro. Essa questão, que é uma o mundo está todo a cair e a gente continua a abrir o telejornal mas com essa o preço questão das Irmãs da Caridade, na altura, que parece uma questão meramente religiosa, foi a forma que a esquerda, como se dizia, patuleia, que foi vencida em 1851, teve de não criticar o rei e, por interposta pessoa, criticar uma possível vinda das ordens religiosas novamente para Portugal. Porque a esquerda monárquica, a esquerda que era a chamada unha preta, portanto a facção progressista dos históricos, tinha 2 grandes causas. Atacar o regresso, o possível regresso das ordens religiosas e também o caráter hereditário da Câmara dos Pares. Para não atacar o rei, eles tinham estas 2 grandes causas. Isso atravessa em pleno esta fase 58-61 de Dona Estefânia. E Dom Pedro, Dona Estefânia tem uma surpresa enorme. Eu nisso lembrei-me a minha mãe, que a minha mãe era católica fervorosa de uma minoria em Inglaterra, não é? São os católicos, são uma minoria. E quando ela casou com o meu pai e vieram para Portugal, ela estava perfeitamente convencida que vinha para um país católico. E, portanto, como a Dona Estefânia, convencida que vinha para um país católico onde finalmente toda a gente ia pensar como ela. E onde ela chega a um país anticlerical. Furiosamente, com padres muito mal formados, porque tinha deixado de haver seminários, etc. Portanto, eram tutelados pelo Estado. Eram tutelados e, portanto, com uma formação péssima, professores de escola, uma desgraça, e ela, de repente, toma consciência que todos os projetos que ela tinha na cabeça e que já tinha começado em Düsseldorf, etc., que são impossíveis. E Dom Pedro tenta cortar-lhe as vasas e não a deixar fazer absolutamente nada, porque tem mais nesse sentido, tem mais consciência do que ela, do que representa estar associada à facção que está a defender. Isso é associada quase ao miguelismo. Pronto, mas ela a certa altura escreve, não quer saber se eles são de coisa, se forem boas pessoas e se quiserem ajudar os órfãos. E realmente a pessoa vinda de fora diz, então, mas há órfãos da febre amarela, há 15 mulheres que foram 15 freiras que foram chamadas às irmãs para tratar e o país está em guerra com medo de que 15 mulheres, mas ela não conhecia a história. Sim, nem sabia as motivações. E aqui no caso de Dom Pedro V pode haver também 2 questões. Não só por ele ser possessivo e não a querer deixar fazer, porque muitas vezes estas pessoas também são muito possessivas. Ele é loucamente possessivo. E ele também por outra coisa. Quer sempre que ela esteja ao lado dela. Em todo lado, nas viagens. Ela não consegue deixar de escrever uma carta e depois diz em Sintra, eu agora aqui, mãe, nem sequer consigo acabar as cartas porque o Pedro espalha os livros pela secretária, eu tenho que escrever na mesma secretária hoje em do dia que quase ele. Que seria considerado assédio, não é? Não, completamente, tão possível. E ela a certa altura começa a perceber
que escreve à mãe mesmo isto diretamente e sobretudo ao irmão, com quem ela abre tem uma mais, relação muito sim, boa muito com o irmão. próximo. Leopoldo não é o Sim, mais velho. Leopoldo, o mais velho, e ela acaba por dizer, ele podia mudar. Ela, na cabeça dela, começa a perceber que tudo são desculpas. Tudo são desculpas para não mudar. E o próprio Dom Pedro V, tendo formação religiosa, e obviamente a religião católica, Portugal sendo sim, mas não oficialmente era... um país católico, sim. Mas Dom Pedro V frisou muitas vezes nas cartas que era um positivista. Eu pertenço ao meu século, dizia sempre, eu sou um homem do meu tempo. E depois também há aqui um outro ponto interessante sobre Dom Pedro V. É que Dom Pedro V, apesar de ter formação liberal, e estávamos aqui a falar dele ter ido à Inglaterra e de ter visitado ainda enquanto... juntamente com Dom Luís, ainda infante, estão em Inglaterra e assistem à inauguração do Palácio de Cristal e tudo isso. Mas ele fundamentalmente inspirava-se no modelo alemão, que é um modelo que até pode ser constitucional, mas não era liberal. Poderiam aceitar uma Constituição, mas esta ideia de ser o Parlamento a fazer as leis com pouca intervenção do rei, que foi muito aquele modelo depois que esteve na base do Império Alemão, em que era um Império constitucional, mas não liberal, não é o modelo parlamentar da Inglaterra. Portanto, o que ele acha é que o modelo parlamentar inglês não serve pode ser muito interessante, país, mas não serve num país meridional. Ele está sempre a repetir isso. Isso. Quer dizer, por exemplo, ela escreve, e a caligrafia da Estefânia é dificílima de ler, e ela, porque escreve na parte de trás das folhas e etc, e as de Dom Pedro são lindas, não é? São cartas que a gente lê a caligrafia. É um perfeccionista. Ele passa até 3 vezes a carta. Ela diz à mãe, pois não admira que as cartas do Pedro sejam bonitas, porque ele está até à 1 da manhã a passar 1, 2 e 3 vezes a carta até a carta estar absolutamente perfeita. Ele mais tarde, se ele vivesse no século XX ou no século XXI, ele teria provavelmente acompanhamento psicológico, porque ele era obsessivo. Era um obsessivo. Sim. E sobretudo, eu acho que ele não consegue, ele não consegue sair do seu... E a Dona Estefânia apava a associação. Exatamente. Da vítima. Como é que se chama? E apoio à vítima. Apoio à vítima. Aí é porque ele, de facto, ele não corta-lhe a liberdade em absoluto. Isabel, porque é um anjo e ele precisa do anjo. É assim, ele casou, e é o que ele diz, ele casou porque disseram-lhe que esta mulher o vai melhorar. E quem disse foi o tio Alberto. Pois, não foi uma pessoa qualquer, que ele admirava. Claro. E essa admiração e essa relação tão próxima também com o tio Alberto era porque era uma relação de correspondência à distância, porque eu tenho a certeza que Dom Pedro V, com qualquer pessoa que passasse mais do que uma semana em contacto direto, seria incompatibilizar. Mas as cartas muito boas da Rainha Vitória para a sua filha mais velha, a Princesa Vicky, ela adora Dom Pedro com amor, porque até por órfão, contraste é com querido, o filho, mas o filho ainda é bastante pequeno, mas já está a fazer contraste com ele. Mas, acima de tudo, porque... acham que ele precisa de alguém, quer dizer, eles diagnosticaram-no, já sozinho. O diagnosticaram. E quando há cartas que ela escreve sobre Estefânia e a passagem de Estefânia, diz, coitada dela, isto vai ser muito pesado. Vai ser um martírio. Isto vai ser um martírio. Sim, ela, aliás, quando vem para Portugal, passa por Buckingham, pelo Palácio e ela escreve... do Alberto e da Vitória. E depois vem para cá para se casar. Ela chega num dia e casa no outro, é uma coisa extraordinária. Não, ela já vem casada por procuração é? com o irmão dela. Sim. Aliás, o irmão é que é o procurador do rei. Exatamente, o irmão dela. Exatamente. E o facilitador, quem negocia... Facilitador. Sim, quem negocia é o Lavradio. É o Conde Lavradio, que é a única pessoa que verdadeiramente Dom Pedro V considera o único político diplomata. Ele é diplomata. É mais político. É um diplomata e não foi político mas Dom Pedro V queria chamá-lo. Sim. Muitas vezes. Mas ele tem o ouvido... Ele era esperto. Ele entra... Sim, muito. As memórias dele são extraordinárias. Os volumes das memórias de Conde Lavradio vale a pena ler. No fundo, no meio disto tudo, esta vida de 22 anos, este tempo 22 passou... anos de vida... Esta vida de 22 V. anos de Dona E da Dona Estefânia. Estefânia. Não, o Pedro V é 23 ou 24, mas não é muito. Este tempo de um ano em que a Rainha Consorte de Portugal, em que nós, quando vemos as cartas finais, até podemos ver este anjo, podíamos pensar que era um idílio entre os dois, foi uma tragédia. Não só a morte, mas toda a vida
em que Dona Estefânia cá esteve? Ou não terá sido uma Eu acho que uma tragédia não foi, porque ou eu uma acho angústia, que ela... pelo menos. Sim, uma angústia foi, mas acho que ela escreve nos momentos a dizer eu e o Pedro compreendemos, ninguém acredita, mas ele comigo é diferente, rimos juntos, etc. Portanto, há algum otimismo eu acho no meio que disto há uma esperança. E ela assume como qualquer mulher deste tempo, que aquilo é para a vida e é para ser, não é? Pois, e claro. portanto ela vai fazer o melhor que puder e Pedro com ela Mas, ó Isabel, e há uma coisa, eles são adorados pelo povo. Eles quando saem à rua, as pessoas gostam imenso dos dois, Sim, tanto gostam, dele como dela. até porque Portanto, quer dizer, eles ele têm está ali no algum, apogeu exatamente, disso, eles têm ali algum conforto, digamos, emocional também. Não, e tem Ambos, aquele em aquele comum, par. o Dom Pedro gosta realmente das crianças do orfanato, Sim, ela vê-o por diferentes luzes, não é? Mas há aqui eu um acho ponto. que foi difícil. É que a fase final do reinado de Dom Pedro, portanto já estamos a falar, estamos aqui a falar em 58, 59. Sim. Mas Não. em 61, que é o tempo dos meetings, como se dizia na altura, do tempo das grandes manifestações, muito promovidas pela Unha Preta, quando a Unha Preta começa a passar também da questão depois das Irmãs da Caridade, que já é resolvido no tempo de Dom Luís. Aliás, Dom Luís depois diz qual é que foi o maior feito do meu reinado. Ele próprio diz, foi resolver a questão das Irmãs Mas da foi Caridade. pedir ao Napoleão, que era padrinho dele, para a chamar. Pois, mas resolveu Portanto, de facto. não... Resolveu de Napoleão facto. III. Tirou Napoleão III, sim. Portanto, Estou sempre aqui para ser jornalista. Ainda bem. Mas Dom Luís considera que foi o maior feito do reinado dele. Na fase final do reinado, ele Sim. escreve, penso que foi ao Oscar da Suécia, que era um amigo de Dom Luís com quem ele se correspondia muito. Eu não tenho a certeza se foi ao Oscar da Suécia, porque estou a dizer de cor, mas tenho quase a certeza que foi ele. Ele diz: o grande feito do meu reinado foi resolver a questão das Irmãs da Caridade, que não era uma mera questão religiosa, era uma questão política. Completamente política. Porque é que depois o Dom Luís fez, e isto aqui já está um bocadinho lateral ao centro e ao foco do Sim, mas é o futuro. Mas Dom Luís o que é que faz? Dom Luís integra a Unha Preta dos históricos e o primeiro governo de Dom Luís é o governo mais progressista do tempo da monarquia constitucional, porque é o governo dos históricos com a sua Unha Preta. Era uma espécie de geringonça à época, que é o governo que dura de 62 a 65. E as Irmãs da Caridade acabam por desaguar nisto. Mas com Dom Pedro V, e mais uma vez com toda a dose de especulação que isto pode ter, porque é estar a fazer se Dom Pedro V não tivesse morrido com 24 anos, a década de 60, que foi uma década muito conturbada, que teve aquele tempo depois em 68, que nós já falámos aqui também bastante, o período de 68 a 71 foi muito conturbado, dificilmente Dom Pedro V teria conseguido controlar e apaziguar da mesma forma que Dom Luís. Pois. Daí eu achar que Dom Luís, Mas como rei mesmo a constitucional, foi regência muito de Dom Fernando foi bastante serena. sereníssima. Portanto, basicamente, Não o houve problema é praticamente- que Dom Pedro fica desesperado porque fica 3 e 4 dias a escrever um dossiê sobre os caminhos de ferro e depois as coisas não correm como ele quer. Portanto, é isso que Mas o é Lourenço está a dizer, Dom porque Fernando ele é... não interferiu na governação, nem Dom Exatamente, Luís. nem Dom Luís. Pois. Portanto, Ele perguntava ao Ministro das Obras Públicas qual é o preço por quilograma de rail. sim. Pois. Envia-lhe uma carta ao qual Quilómetro. por Sim, quilómetro sim, de rail. sim. Quilómetro, não é por Não, e quilograma. mesmo o Fontes Por Pereira de quilómetro. Melo, Desculpa. mesmo os Sim. políticos, ele nomeia, porque se ele ouve que um político é mulherengo, ou o Fontes Pereira de Melo, que é suposto ter ido a Londres e que frequentou uma rua de senhoras Sim, mal pouco afamada. virtuosas, ele corta-os corta-os imediatamente. Ele é quase um inquisidor de costumes. É um polícia inquisidor moral. do polícia moral. É um Sim, polícia sim, moral. sim, Ele não sim. tem. Ele é um contraste completo com outras personagens da época. Estou-me a lembrar, por exemplo, da corte espanhola, onde Isabel II. Ai, sim, nessa altura. Isabel II, Afonso XII, Afonso XIII, Sim. todos aqueles reis de Espanha eram bastante. João Carlos, se quiseres vir até à atualidade. Até à atualidade. E no caso português, não só Dona Maria II era bastante diferente dele, como Dom Pedro IV. Dom Pedro Sim, IV não Dom tinha Pedro nada a IV ver. não tinha nada a ver. O imortal da dor, como se Sim, dizia na sim. altura. O Dom Luís, Ou Dom Luís, Dom Carlos. Sim, Dom Carlos, sim, sim. O próprio Dom Manuel II, Sim, de uma sabemos forma pouco. bastante mais discreta,
Não, mas Dom Manuel II, de uma forma bastante mais discreta, teve os seus affaires. Sim, também. Mas era dos homens do tempo, não é? Sim, não era um impoluto austero e etc. Não, e sobretudo o Dom Pedro... Dom Pedro V é que destoava. A Estefânia vem habituada, como o Lourenço falou ao princípio, ela era neta e herdou o nome e afilhada da Estefânia, que tinha sido adotada por Napoleão I. Sim. Que é uma mulher... Napoleão, aliás. Sim, o último nome que ela usa é Napoleão mesmo. E, portanto, já é... Napoleão mesmo. Já é... Stefanie Napoleão. Sim. Já há os salões, as mulheres já participam, ela, Estefânia, troca cartas com uma Hortense Lacroix, que é uma mulher já para a frente, que já traduz livros, que já se preocupa com a questão da mulher, e ela de repente vê-se aqui. No fundo, se eu insisto nas minhas ideias, estrago o meu casamento, porque ele é completamente inflexível em relação a isto. Ele devia ser uma pessoa com muito pouca capacidade de ouvir os outros. Muito pouca. E até de empatia, não é? Ela própria escreve, e passou um mês depois de cá estar, ela está a escrever a dizer o Pedro numa sala não sabe ser rei. Porque em vez de falar com cada uma das pessoas, ele pega numa pessoa, leva-a para um canto e fala com ela eternamente, até ela estar a morrer de tédio, e ele não sabe. E o pai dele, o Dom Fernando, é o contrário, sabe muito bem ser charme e ser rei, portanto ele tem uma posição provavelmente muito difícil. Até secretamente havia uma certa inveja dessas características que ele não tinha. Claro. Ele depois tem que se escudar naquela austeridade porque ele não conseguia ser de outra forma. Sim, e no fundo os amigos do pai, ele queixa-se que o pai passa os segredos todos e portanto não pode confiar, que os amigos do pai, mas o grande amigo do pai, o Kessler, etc., era um médico que foi de alguma maneira presente e responsável na morte de Dona Maria II. Portanto, é óbvio que ele também odeia esta entourage que ele associa a E justiça seja feita a Dom Fernando II. Dom Fernando II, apesar de alguma que tem um feitio complicado e para o fim passou... Também era bastante egoísta, estava na sua vida, queria era que não... Há uma carta dele a quando da regeneração, em que ele é enviado como comandante-em-chefe do exército para o norte para ir ter a única vez do Saldanha? Do Duque de Saldanha, em que ele diz: eu estou aqui maçadíssimo neste quartel, neste acampamento, quero voltar para a minha música e para o meu E a Dona sossego. Maria escreve-lhe a carta maravilhosa que é assim: Fernando, por favor, não cantes ópera em frente dos soldados. Eles são capazes de não perceber. É fantástico. Isabel, Obrigada. foi um gosto mais uma vez tê-la aqui no programa. E um gosto até uma de próxima vir. e até um próximo livro. Exatamente. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Gustavo Carvalho. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.